Bom dia, pessoal. Estou de volta. Como vocês puderam ver no perfil do Instagram, meu outro canal foi removido por violação de diversas diretrizes da comunidade. Eu não sei se eu vou conseguir recuperá-lo. Enquanto isso, eu vou manter esse canal reserva aqui. Eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com o YouTube, então para mim tanto faz ter um canal com poucos inscritos ou muitos inscritos. O meu foco vai ser o meu curso, eventualmente, então não faz muito sentido para mim, nesse momento, ficar preocupado com a quantidade de inscritos que eu tenho no YouTube. Infelizmente, eu não sei o que eu cometi exatamente, então eu vou me restringir ao mínimo possível de comentários com relação a alguns assuntos sensíveis, correto? Infelizmente, essa é a realidade em que a gente se encontra. Eu espero que um dia isso mude. A gente tenha outras opções, mas enquanto isso não for verdade, eu vou me ater ao mínimo necessário. Como vocês puderam ver, o Bitcoin teve uma correção muito profunda recentemente. Foi uma coisa completamente fora do esperado, porque ocorreu no final de semana em que havia baixa liquidez de bitcoins na corretora. O que isso significa? Significa que no momento em que houve o despejo, a venda de bitcoins, haviam poucas ordens de compra abaixo e então o preço caiu muito, porque as pessoas imaginam assim que o Bitcoin ele existe em todo local, a todo momento, de maneira simultânea. Mas dentro de uma corretora você tem um estoque de Bitcoins, e esse estoque de Bitcoins ele nem sempre está muito alto, então a gente chama isso de liquidez. E quando a liquidez está baixa e alguém vende muitos Bitcoins, então o preço tende a cair muito mais do que o normal, certo? E foi o que aconteceu. Foi um flash crash que a gente chama. O que é um flash crash? Uma queda rápida que foi rapidamente recuperada. Mas não significa que o Bitcoin vai voltar para a tendência que estava anteriormente. Como eu vou mostrar para vocês aqui, eu estou muito preocupado com que o Bitcoin vá começar a corrigir agora e que seja um topo duplo, né, no gráfico mensal, e que o Bitcoin agora entre em correção. Por essa razão, eu não estou no momento em nenhum altcoin, eu não estou no momento comprando. Eu estou, claro, comprando Bitcoin como sempre, fazendo preço médio, mas eu estou fazendo entradas pequenas. A maior parte do meu capital, por enquanto, está guardado em USDT para posterior oportunidade de compra. Se o Bitcoin voltar a subir, eu não tenho o menor problema em comprar ele a 60, porque se ele voltar a subir, o meu alvo continua sendo de o que era antes, $200 mil. Só que é aquela coisa, a gente não pode ter certeza, certo? A gente não pode afirmar com certeza que algo vai acontecer, até porque muitas pessoas que vão ver o canal podem até mesmo achar que estão sendo enganadas, que estão sendo porque eu disse que o meu alvo era aquele, que portanto as pessoas esperam que chegue naquele ponto, que se não chegar eu estou mentindo. Então pode ser até por essa razão que eu sofri talvez uma denúncia por parte de alguma pessoa que assistiu. Não sei se essa é verdade, também não vou ficar me preocupando com isso, certo? Vou me ater aqui ao gráfico no momento. E a nossa situação do gráfico no momento agora, no gráfico mensal, é de correção profunda. Nós tocamos aqui na nossa média de 12 meses, aqui no valor, como vocês podem ver na lateral aqui, equivalente agora a 44.500, certo? Então é o momento de cautela, porque isso pode ser um topo duplo, ou pode muito bem fazer um fundo aqui no próximo mês e voltar a subir logo em seguida. A gente não sabe, pode ser tanto a extensão do ciclo que eu mencionei, certo? Que eu já havia mencionado em outros vídeos, ou seja, que o Bitcoin vai ficar mais alguns 2 meses andando de lado e depois volte a subir. O que a gente pode fazer agora no momento, considerando que esse ciclo está sendo muito diferente dos demais ciclos, é que agora a nossa análise histórica ela começa a perder valor, muito, muito valor. Porque esse ciclo já teve características do ciclo de 2013, teve características do ciclo de 2017, e agora ele está esboçando características totalmente novas e, portanto, agora nós temos que ter o triplo de cautela, correto? No gráfico semanal, a tendência ainda não está muito ruim, como vocês podem ver no gráfico semanal, a tendência ainda não está muito ruim, correto? Por que eu digo que está muito ruim? Porque ele se manteve aqui, acima desse fundo, que não pode ser perdido em hipótese alguma. Enquanto ele não perder
esse fundo aqui, a gente tem possibilidade de reverter, até porque o fechamento do gráfico semanal vai ser hoje à noite e pode ser muito bem que o gráfico da semana que vem seja uma completa reversão desse gráfico aqui, anulando essa semana, correto? Ou seja, se ele anular essa semana e voltar para os 56 em tendência de alta, nós vamos ter momentos interessantes para poder... nós vamos ter dados interessantes para poder dizer que a alta está voltando. Mas, da mesma forma que na semana que vem ele pode cancelar essa barra de sinal, ele pode vir na outra semana cancelando a barra de cancelamento. Então, nós temos que ficar ainda muito cautelosos, correto? Até porque a nossa LTA, formada lá nos 30K, foi perdida. E enquanto eu não ver uma recuperação dessa LTA e uma consequente, o preço manter-se acima, eu não ouso a fazer compra de altcoins. Por mais que elas estejam baratas, ainda mais considerando que o Bitcoin tocou aqui na média de 56 semanal, que é um ponto importante para manter a tendência de alta, tocou e rejeitou, beleza. Mas não significa que igual aqui ele fez um toque uma vez, não significa que ele não possa vir e tocar mais vezes ao longo das próximas semanas, até porque se nós vamos ver uma extensão do ciclo de alta, a gente pode observar que ele ficou várias e várias semanas andando de lado quando tocou nessa média, várias e várias semanas, então por essa razão que eu, nesse momento agora, vou ficar com o pé atrás, certo? No gráfico diário, nós temos a seguinte configuração, só um minutinho, deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui. No gráfico semanal, nós temos agora o diário, aliás, a seguinte configuração no gráfico diário: perdeu a média de 200 dias, está mantendo-se abaixo dela, certo? Ou seja, preocupante, porque a última vez que ele fez isso foi justamente aqui naquela correção de maio, e ele ficou bem, como eu disse, a última vez que ele fez isso foi na correção de maio. Aqui atrás ele ficou bastante tempo abaixo na média de 200 dias, como vocês podem ver, correto? Ficou bastante tempo abaixo dela, apesar de que em setembro ele fez o mesmo movimento, certo? Só que em setembro ele manteve a LTA. Essa é a minha preocupação, porque agora ele está abaixo da LTA. Apesar de estar mantendo um padrão parecido, que em relação à média de 200 dias, ou seja, ficando abaixo dela, agora ele perdeu a LTA e perdeu com muita força, muita violência. Então agora, como eu disse para vocês, não tem como saber mais o que o Bitcoin vai fazer nos próximos dias. A gente tem que aguardar, até porque o funcionamento do nosso mercado tradicional começa hoje às 17 horas, correto? E eu quero que vocês saibam o seguinte: cada mês, quanto mais o tempo passa, o mercado tradicional, através dos seus contratos de futuros que eles possuem lá de Bitcoin, eles ficam cada vez mais representativos no Bitcoin. Quero dizer o seguinte: eles passam a ser mais responsáveis cada vez mais pela movimentação de preço. Só que eles não operam no final de semana, e essa queda de final de semana ocorreu enquanto eles não podiam fazer nada. Então, quando hoje abrir, nós vamos ver uma movimentação de preço aqui muito interessante, tanto para baixo quanto para cima. E então, como a gente tem que esperar até mesmo com o mercado tradicional, o que vai acontecer com o mercado tradicional, nesse momento agora eu ficaria completamente fora, certo? Do mercado, porque a gente pode ver tanto um dump quanto um pump. Eu estou fora, claro, sempre mantendo meus bitcoins de hold, né, que eu compro e guardo toda semana, mas eu fico fora com relação a qualquer outro criptoativo, enquanto eu não ver o que o mercado tradicional vai fazer com o preço. Então, não vou analisar tempos gráficos menores, porque no momento agora não faz sentido analisar tempos gráficos menores, uma vez que o preço está completamente... já perdeu a tendência no diário, já está quase perdendo a tendência no semanal, a tendência de alta, né? Mesmo que a gente vá aqui no gráfico de 12 horas, a gente vai ter o mesmo retrato, e os gráficos menores, eles vão mostrar para a gente praticamente nada de importante, porque depois de uma queda normal, um pequeno pullback, não quer dizer que o preço não vai continuar caindo, certo? Então não vale a pena analisar gráficos de tempos menores agora, correto? Eu queria só frisar aqui um detalhe. Eu havia uma vez, vocês puderam ver há um tempo atrás, eu tinha traçado um canal de Fibonacci, correto? E agora eu refiz o canal de Fibonacci utilizando agora o topo.
né, considerando que isso aqui foi um topo, considerando que aquilo foi um topo e o Bitcoin entrou agora no canal e ele manteve-se abaixo da LTB, como ele bateu os alvos como ele deveria ter feito, né? Como a gente fez a análise aqui, o primeiro alvo eu coloco o primeiro alvo, então o primeiro alvo não é batido, eu que marquei o primeiro alvo aqui, coloquei aqui o primeiro alvo sendo essa correção. Então ele automaticamente me deu qual é o segundo alvo, e inclusive o segundo alvo dado foi muito parecido com onde nós chegamos no preço, certo? Ele me deu o terceiro alvo, 48.835, certo? Ele me deu aqui o terceiro alvo. E ele está me dizendo que se o movimento de queda continuar, o próximo alvo vai ser 43 e o último alvo 41. Isso é interessante de dois lados. Primeiro, porque nós podemos pegar um Bitcoin muito mais barato, se a gente ter paciência e segurar. A gente pode pegar um Bitcoin muito mais barato, certo? E também me diz o seguinte, que no alvo máximo do canal de Fibonacci, nós não perdemos a nossa tendência de alta no gráfico semanal, certo? Nós não perdemos a tendência de alta no gráfico semanal. Deixa eu ver como é que está o nosso RSI. Então, no momento agora, no gráfico diário, nós estamos em baixa. O RSI está 31,44, então baixa. No gráfico semanal, a gente está em acumulação em baixa. Entre o RSI 40, entre o RSI 40 e o RSI 50 é a acumulação em baixa. Entre os 50 e os 60, a acumulação em alta. Acima dos 60 até os 70 é alta. Acima dos 70 é tendência de super alta. E abaixo dos 30, abaixo dos 30, se a gente entrar abaixo dos 30, a gente está em tendência extrema de baixa. No momento, o semanal está até muito próximo dos 50, ou seja, muito próximo do RSI neutro, mas ele vai testar o RSI neutro agora pela parte de baixo do gráfico, certo? Ele vai testar agora pela parte de baixo do gráfico e a gente tem que ficar esperto porque um teste nessa parte de baixo do gráfico aqui no RSI neutro, que atualmente está em 51.708, pode significar uma nova tentativa de perder o nosso RSI. Qual foi o RSI que nós chegamos naquela queda? Deixa eu observar. Sim, a gente tá, no momento agora o 48, não teve, o RSI não chegou a marcar aqui essa queda do flash crash, porque foi muito rápido, mas nós podemos ir lá, pelo menos tocar nos 40 talvez do RSI, enfim, no momento o 30 do RSI, no semanal, está extremamente embaixo, ou seja, sobrevendido agora no RSI semanal, está nos 20K. Um toque na média de 200 semanas é possível, certo? Como vocês puderam ver, na média de 200 semanas, nós chegamos aqui no crash de no final de 2018, quando o Bitcoin deu um crash violento, no finalzinho daquele ciclo, certo? Depois disso ele recuperou. E aqui também no Corona Crash, onde ele chegou nesse ponto também, vejam que o Bitcoin, ele nunca na história dele, desde que a média de 200 semanas foi formada, o Bitcoin, ele nunca ficou abaixo dela, ou seja, nunca fechou um gráfico semanal abaixo dela. Então, se agora o fundo máximo que o Bitcoin vai alcançar, se ele vier tocar, vai ser 23 mil, aproximadamente 23.220. É o preço que eu compraria Bitcoin hoje se eu tivesse um capital disponível para comprar Bitcoin. E normalmente eu faço semanalmente, pouco a pouco, mas eu compraria sem dó nem piedade todo o meu capital a esse preço, apesar de que eu acho que não vai ser tão rápido que nós vamos chegar lá. Até porque no próprio crash de 2018, quando nós chegamos no topo aqui de dezembro de 2017, o próprio crash daquela época que foi seguida aqui, como vocês podem ver, eu vou aproximar mais aqui, vocês podem ver. Ele fez reversões, certo? E depois caía, e depois fazia uma barra, fez uma sombra de compra aqui interessante, depois caiu, outra sombra de compra e foi caindo. Então as quedas são cheias de ruídos de alta, até que ele bateu aqui no final. E o Corona Crash, né, totalmente atípico, não tem como a gente usar como modelo para o momento. Mas se ele viesse aqui, eu compraria sem dó nem piedade. Apesar de que eu acho que ainda não é o cenário mais provável, certo? Nós não estamos ainda no ponto de considerar um crash como esse acontecendo.
Então vamos continuar observando. Hoje às 5 horas da tarde eu devo fazer um outro vídeo, postar aqui para a gente poder ver o que pode acontecer, certo? No nosso gráfico. No momento agora ele não conseguiu retomar a cunha. Vocês podem ver, ele... Eu vou até fazer assim, eu vou até editar essa cunha um pouquinho aqui, porque eu quero menos opacidade. Eu quero o fundo, eu quero uma mais aparente, correto? Aqui. Como vocês podem ver, ele nem sequer conseguiu recuperar, ele está abaixo da média de 200 dias, ele não tem tempo para fazer isso. Eu acredito que isso nos próximos dias vai ser esclarecido para a gente, certo? Eu estou com o microfone novo, então eu não sei como ainda está a qualidade do microfone. Eu vou fazendo uns testes. Fiz uns testes agora há pouco, mas não fiz um vídeo longo ainda. Quem puder dar um feedback aí, por favor. Eu vou dar prioridade para o Instagram, então esses vídeos vão ser postados no Instagram em formato lá no feed, né? Análise diária do Bitcoin. Vou seguir no feed, porque nunca se sabe quando eu posso perder meu canal de novo, então eu não vou investir meu tempo aqui nesse canal do YouTube. Quando eu fizer o curso, ele vai ficar disponível na Hotmart, certo? Então é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Quem gostou pode dar um like lá no Instagram, por favor. Não precisam se inscrever no canal se não quiserem. Não precisam fazer nada por aqui no YouTube. Meu foco é o Instagram. Então até mais tarde.